Então, o equilíbrio do sódio e do volume no líquido extracelular. Igual nossa amiga ali, que deve ter um equilíbrio muito bom, né? Eu peguei alguns comentários do vídeo do YouTube dela, né? Pra gente ver o que o povo acha sobre isso. Então, a galera falando ali, eu cozinhando pro meu sugar daddy hipertenso de 70 anos, querendo fazer o golpe do baú, né? E o suco de pó pra fechar a batalha renal. Duvido o Jacan reclamar que falta tampeiro. Quantos rins ela tem? Realmente, o pessoal tá abismado com a quantidade de sódio que essa menina ingere. Patrocinado pela Dia Life, as melhores máquinas de hemodiálise do mercado. Consulte nossos vendedores. Acho que pegou pesado, mas eu ri. A pressão e o rins que lutem, né? Dá-lhe atenolol 50mg, a pessoa já deu até a receita ali. E Jesus, quem comeu essa comida deve estar até agora bebendo muita água. Então, gente, o povo é sábio. Eles sabem que se você comer muito sódio, você vai desequilibrar o equilíbrio, entendeu? Tá todo mundo falando aqui, ó, vai dar hipertensão, vai precisar tomar remédio de hipertensão, vai aumentar a sede, né? Vai ter que beber muita água. E é isso aí. Mesmo ninguém sabendo da medicina, a galera tem essa noção. Por quê? Ao comer muito sódio, a gente aumenta a osmolaridade do plasma e do líquido celular. Para voltar à osmolaridade normal, a gente pode acrescentar água ou remover os íons. Mas assim, se você acrescentar água, você também vai estar acrescentando pressão, né? Porque não tem como, se só sair acrescentando água, o coração que lute também. A gente vai ter hipertensão. Então, remover os íons seria a melhor ideia. A gente tem, então, a secreção de vasopressina e de sede, e da sensação de sede, né? A vasopressina, então, vai reabsorver a água, porque a gente está tentando manter a concentração mais original possível, agora que a gente está cheio de sódio no corpo, então a gente tem que reabsorver essa água. E a sede, porque a gente tem que beber mais água, né? Para tentar também, de novo, atingir o equilíbrio. Se a gente ingerir muito sódio e muito líquido juntos, a gente vai precisar eliminar os dois. Embora falamos de ingestão e perda de sal, apenas a reabsorção do sódio é regulada, né? Então, que foi o que eu acabei de falar ali naquela parte final do néfron, que a gente consegue regular se vai ter reabsorção ou não de sódio. E os estímulos da via de equilíbrio de sódio são mais intimamente associados ao volume e à pressão do sangue do que os níveis de sódio mesmo. Então, realmente, quando a gente toma muito sódio, a gente vai começar a ter a reter líquido para equilibrar essa concentração, tentar manter a concentração original do nosso sangue, do nosso líquido extracelular. Mas com esse aumento de volume, a gente vai ter aumento da pressão. E é esse aumento da pressão que vai realmente mandar nosso corpo equilibrar o sódio, então. Então, aqui mais um fluxograma, né? A ingestão de sal, do NaCl, sem a mudança no volume, aumenta a osmolaridade. A setinha está no lugar errado ali, era para estar mais para baixo. Então, se você só comer o sal, vai aumentar a osmolaridade. E isso vai gerar o quê? A vasopressina vai ser secretada, que a gente já conversou, vai reabsorver água no rim, e o rim vão conservar o máximo que eles puderem de água. Eles vão eliminar o menos possível. Ao mesmo tempo, a gente vai ter sede, vai aumentar a ingestão de água, que, de novo, vai ser reabsorvida no rim, porque a gente não pode estar gastando, e vai aumentar o volume extracelular, que, consequentemente, aumenta a pressão sanguínea. Aumentando o volume extracelular, a gente vai ter a resposta lenta de excretar sal e água. Agora que a gente tentou já manter mais ou menos a mesma osmolaridade, a gente consegue eliminar os dois para diminuir a nossa pressão normal. E aumentando a pressão sanguínea, a gente tem um reflexo cardíaco vascular, diminuindo a pressão, que é a resposta rápida. Então, o volume e a pressão vai retornar ao normal. Então, ali o equilíbrio do sódio, do volume no líquido celular, a gente começa com essa mensagem maravilhosa que tem no livro, que a aldosterona controla o equilíbrio do sódio, né? A regulação dos níveis de sódio no sangue ocorre por meio de uma das vias endócrinas mais complicadas do corpo. Aí a gente chora e continua. Então, a aldosterona controla o equilíbrio do sódio. A reabsorção do sódio no túbulo distal e nos ductos coletores do rim é regulado pelo hormônio esteroide aldosterona. Do mesmo jeito que a gente estava falando da vasopressina, que vai reabsorver a água, agora a aldosterona vai ser responsável pela reabsorção do sódio. Quanto mais aldosterona, mais a gente vai reabsorver sódio. A aldosterona, então, aumenta a atividade da sódio-potássio ATPase, portanto, também causa a secreção de potássio, né? A gente vai reabsorver sódio
e secretar potássio. A aldosterona, então, é produzida na suprarrenal. O sítio primário dela de atuação é o último terço do túbulo distal e a porção do ducto coletor que percorre o córtex do rim. Então, ela não atua na medula, ela atua lá no córtex. E o alvo primário, então, são as células principais, ou as células P. Então, a gente tem aqui o número 1 ali, né? Aqui. A aldosterona, que é essa bolinha amarela aqui, liga seu receptor citoplasmático. Ela sai do sangue, chega aqui no receptor. O complexo hormônio receptor inicia a transcrição do núcleo. A gente tem a tradução em síntese proteica, de novos canais e novas bombas. Os canais, então, vão ali para as membranas, as novas bombas vão para o outro lado, né? Aqui é o lúmen do túbulo, aqui é o vaso sanguíneo. As proteínas induzidas por aldosterona modificam proteínas já existentes. Então, além de produzir novas proteínas, a gente também vai modificar proteínas que já existiam. E o resultado é aumento, então, da reabsorção do sódio e aumento da secreção do potássio. Basicamente, a aldosterona vai falar para a gente colocar essas coisas aqui, esses canais e bombas, para a gente, então, reabsorver o sódio. E na reabsorção do sódio, a gente acaba secretando potássio na bomba sódio-potássio, né? Que consome ATP. A bomba sódio-potássio, ela fica, na verdade, no lado do vaso sanguíneo, não do lado do lúmen. Fica aqui, e aí acontece aqui a bomba sódio-potássio. Só que com essa bomba atuando aqui, ela vai gerar uma diferença de osmolaridade aqui desses sódios, desses íons, e aí vai fazer com que isso aqui entre por difusão na célula. Então, eles geram as bombas e geram canais. O canal só deixa passar e a bomba força a passagem para o sangue ou para dentro da célula de volta. Então, o que controla a secreção de aldosterona? A concentração extracelular de potássio aumentada é um reflexo para proteção contra a hipercalemia e a pressão sanguínea diminuída. A pressão sanguínea baixa ativa a via que libera a angiotensina 2, que estimula a secreção de aldosterona. Em alguns estados patológicos, o aumento da osmolaridade no líquido extracelular, no caso que acontece durante a desidratação, também vai gerar a secreção de aldosterona, e a redução anormalmente grande de sódio no plasma também vai gerar a secreção de aldosterona. Então, basicamente, se o potássio estiver muito aumentado ou se a pressão estiver muito baixa, a aldosterona vai ser ativada. E aí a gente entra no sistema renina, angiotensina, aldosterona, ou SRA, né? E então, os estímulos que ativam a SRA são todos relacionados direto ou indiretamente com a baixa pressão do sangue. Baixou a pressão, sistema renina, angiotensina, aldosterona nela. Então, calma aí, minha gente, baixou a pressão aqui. A gente tem aqui, então, como que esse sistema é ativado, né? As células granulares, então, são diretamente sensíveis à pressão do sangue. Elas respondem à baixa pressão do sangue nas arteriolas renais, excretando renina. Os neurônios simpáticos, ativados pelo centro de controle cardiovascular quando a pressão do sangue diminui, terminam nas células granulares e estimulam a secreção de renina. De novo, as células granulares. E acontece também a retroalimentação parácrina da mácula densa no túbulo distal para as células granulares. Estimula a liberação de renina. É sempre as células granulares. Alguém vai avisar as células granulares que a pressão baixou. Então, só o esqueminha de novo. Baixou a pressão do sangue, a gente vai ter uma diminuição ali da taxa de filtração glomerular. Vai diminuir o fluxo de NaCl através da mácula densa do túbulo distal. A mácula densa vai perceber essa diminuição do fluxo e vai enviar as substâncias parácrinas diretamente para as células granulares para aumentar a secreção de renina. Ao mesmo tempo que a pressão do sangue baixou, diretamente as células granulares já percebem e secretam a renina, e também pelo centro de controle cardiovascular, aumenta a atividade simpática, ou seja, tem vasoconstrição, e as células granulares da arteríola aferente percebem e mandam secretar a renina de novo. Agora vamos falar o que a renina faz. A renina vai transformar angiotensina
angiotensinogênio que está no plasma, produzido anteriormente pelo fígado, e angiotensina 1. Nos vasos sanguíneos, então, a gente tem as enzimas conversoras de angiotensina, conhecidas como ECA. Elas estão no sangue. Então, a angiotensina 1 vai encontrar a ECA e vai ser convertida em angiotensina 2. Então, mais uma vez, o fígado vai produzir angiotensinogênio, que vai ser transformado pela renina em angiotensina 1, e a angiotensina 1 vai ser transformada pela ECA em angiotensina 2. Tudo isso no plasma. A angiotensina 2, por sua vez, tem muitos efeitos, mas ela sempre tem em mente aumentar a pressão, porque ela vai ser ativada quando a pressão estiver baixa, né? Aqui, baixou a pressão, é quando a renina vai começar a gerar toda essa cadeia. Então, ela sempre vai ter em mente aumentar a pressão. Então, a angiotensina 2 vai aumentar a secreção de vasopressina, que é o ADH, para a gente reabsorver água. Então, os receptores de angiotensina 2 no hipotálamo iniciam esse reflexo. A retenção de líquidos dos rins sob a influência da vasopressina, na reabsorção de água, ajuda a conservar o volume de sangue, mantendo assim a pressão do sangue. Outra coisa que a angiotensina faz, a angiotensina 2 estimula a sede. A ingestão de líquido é uma resposta comportamental que aumenta o volume sanguíneo e eleva a pressão sanguínea, sempre querendo aumentar a pressão. A angiotensina 2 também é um dos mais potentes vasoconstritores conhecidos em humanos. A vasoconstrição faz com que a pressão sanguínea aumente sem que ocorra mudança no volume. De novo, aumentando a pressão. E a quarta coisa que ela faz é a ativação de receptores de angiotensina 2 no centro de controle cardiovascular, aumenta a estimulação simpática do coração e dos vasos sanguíneos. A estimulação simpática, então, aumenta o débito cardíaco e a vasoconstrição, mais uma vez, os quais aumentam a pressão do sangue. Então, a angiotensina 2 vezes vai contrair os vasos, vai aumentar o débito cardíaco, vai aumentar a sede, fazendo você ingerir líquido, e vai aumentar a reabsorção de água no rim, para a gente reabsorver e manter a maior quantidade de líquido possível. Ela precisa aumentar a pressão do corpo. Então, ali, o esquema da angiotensina 2. Ela vai nas arteríolas e faz vasoconstrição, ela vai no centro de controle cardiovascular e aumenta a resposta cardiovascular, né, aumentando o débito cardíaco e aumentando a vasoconstrição. Ela vai no hipotálamo e aumenta a vasopressina, que vai aumentar e manter o volume no rim. Aumenta também a sede, para a gente aumentar o volume. Ela vai no córtex suprarrenal e vai aumentar a aldosterona, para aumentar a reabsorção do sódio. E aí a reabsorção do sódio vai fazer com que pela osmose, né, a água também entre, já que tem vasopressina sendo ativada também, aumentando o volume, aumentando a pressão. A angiotensina 2 quer aumentar a pressão. Esse é o esquema completo, né, que eu falei por partes ali. Então, antes da gente continuar, eu trouxe outra curiosidade, que com o descobrimento, então, dessa enzima conversora de angiotensina e das funções da angiotensina 2, a galera começou a criar os medicamentos que são inibidores da ECA, né, para tentar, então, inibir o aumento da pressão, já que a angiotensina quer aumentar a pressão, pessoas hipertensas, então a gente inibe ela, e a angiotensina, então, não ia conseguir aumentar. Só que a inibição, então, da ECA não acontece sem efeitos colaterais. A ECA inativa uma citosina chamada bradicinina. Quando a ECA é inibida por medicamentos, os níveis de bradicinina aumentam e em alguns pacientes, isso produz uma tosse seca, que é o que a gente sempre ouve, que é um efeito colateral dos inibidores da ECA, né? E uma solução foi desenvolver, então, fármacos chamados de bloqueadores do receptor de angiotensina, que bloqueiam o efeito de aumento de pressão sanguínea da angiotensina 2 nas células-alvo ao ligar-se ao receptor AT1. Então, a gente não inibe a produção dela, a gente só inibe ela fazendo a pressão aumentar, entendeu? A gente deixa ela mexendo lá na bradicinina. Recentemente, então, outra nova classe de fármacos foi aprovada, os inibidores diretos da renina. Eles diminuem a atividade plasmática da renina, o que bloqueia, então, a produção de angiotensina 1 e inibe toda a via da renina-angiotensina 1 e 2.
Alguma dúvida disso aí? Não, eu só lembrei o nome das células lá atrás que eu estava falando de microfone desligado. São as células justa glomerulares? Acho que eu tava pensando Isso. nisso. Tá. Tá. Assim, Tem eu 99% de certeza que é, mas granulares. Eu acho que é. Tá. isso. Então, os peptídeos natriuréticos, desculpa. Depois que o pessoal descobriu todo esse negócio do sistema renina-angiotensina, a galera começou a pensar, tipo, o que então controla o que seria o oposto, né, desse sistema? O que faria, então, a pressão diminuir? E aí eles acabaram descobrindo os peptídeos natriuréticos. A gente tem o peptídeo natriurético atrial, o PNA, que ele é produzido no miocárdio do átrio. E a gente tem o peptídeo natriurético cerebral, BNP, produzido no miocárdio do ventrículo. É tudo produzido no coração, não sei por que chama cerebral. Ambos são liberados quando ocorre estiramento das células miocárdicas, ou seja, quando o volume de sangue aumenta, ou a pressão, a gente vai começar a estirar mais o coração, e aí esse estiramento das células miocárdicas vão ser percebidos e vão levar à liberação dos peptídeos natriuréticos. Em nível sistêmico, eles aumentam então a excreção de água e de sódio, aumentam a taxa de filtração glomerular e diminuem a reabsorção de NaCl e água no ducto coletor. Mas ninguém sabe como é que isso acontece direito. Enfim. Também eles inibem a liberação de renina, aldosterona e vasopressina, reforçando seu efeito natriurético diurético. Além disso, agem também no centro de controle cardiovascular no bulbo para diminuir a pressão cardíaca. Então, diminuindo o débito e a pressão também, né? Que é o que acontece. Então, ele basicamente vai inibir tudo que estava acontecendo antes para a pressão aumentar. Ele vai inibir e vai fazer com que a gente excrete água e excrete sódio para a gente diminuir a pressão. Então, aqui o esquema: o aumento do volume do sangue causa aumento do estiramento atrial, as células miocárdicas atriais se estiram e liberam os peptídeos natriuréticos. No hipotálamo, ele vai falar para ele liberar menos vasopressina, então, segura a vasopressina. No rim, vai ter aumento da taxa de filtração glomerular e diminuição da renina. No córtex, vai ter diminuição da aldosterona. E no bulbo, vai ter a diminuição da pressão sanguínea por si só. Tudo isso levando ao aumento da excreção do sódio e da água. Bom, era basicamente isso que eu ia falar deles. A gente tem, então, o sistema renina-angiotensina para aumentar a pressão e os peptídeos natriuréticos para diminuir, que vão, basicamente, inibir tudo que o sistema renina-angiotensina ativava. Agora a gente vai falar um pouco, então, do equilíbrio do potássio. A aldosterona, então, também desempenha um papel crítico na homeostase do potássio. A hipocalemia, ou seja, a diminuição da concentração do potássio, né, causa fraqueza muscular, porque é mais difícil para os neurônios e para os músculos hiperpolarizados de dispararem potenciais de ação. O perigo disso tudo está na fraqueza dos músculos respiratórios do coração, mas no livro ele falava que geralmente os pacientes sentem uma fraqueza muscular tão grande que eles procuram ajuda médica, né, antes de chegar ao nível de não conseguir mais respirar ou do coração não conseguir mais bater. Agora, a hipercalemia, então, o aumento da concentração do potássio é o distúrbio mais perigoso, porque a despolarização dos tecidos excitáveis os torna mais excitáveis inicialmente. Depois, as células são capazes de repolarizar totalmente e se tornam menos excitáveis. Então, isso gera umas arritmias cardíacas perigosas, porque as células não vão conseguir despolarizar e polarizar direito para conseguir bater certinho o coração. Alterações do equilíbrio do potássio podem resultar de doenças dos rins, de transtornos alimentares, da perda de potássio na diarreia ou de uso de certos tipos de diuréticos, que a gente tinha falado lá antes, que os de alça, né, como a furosemida, vai atingir naquele simporte lá, que era sódio, potássio e 2 cloretos, e vai impedir a reabsorção do potássio. A correção inadequada da desidratação também pode criar um desequilíbrio de potássio, porque às vezes, se você der só água, né, você pode diluir o potássio no sangue do paciente e fica
hipocalemia. Outra curiosidade. É interessante observar que, embora o aumento da osmolaridade estimule a sede, o ato de beber água é suficiente para aliviar a sede. A água ingerida não precisa ser absorvida para que a sede seja extinta. Os receptores ainda não identificados, na boca e na faringe, respondem à água fria, diminuindo a sede e a liberação de vasopressina, mesmo que a osmolaridade do plasma permaneça alta. Esse reflexo orofaríngeo é a razão pela qual se permite que pacientes cirúrgicos chupem gelo, porque o gelo alivia a sua sede sem introduzir quantidades significativas de líquido no tubo digestivo. Eu sempre vi os pacientes fazendo isso, eu nunca sabia por quê. Agora eu sei. Era isso que eu tinha falado também do potássio. Alguém tem alguma dúvida sobre potássio? É basicamente aldosterona, porque a aldosterona vai controlar o sódio está sempre junto do potássio ali, né? Enfim. Bom, a osmolaridade e o volume podem mudar independentemente. Tem essa tabela aqui, que é a osmolaridade de diminuição, nenhuma mudança ou aumento, versus volume, diminuição, nenhuma mudança e aumento. Aí eu vou falar rapidinho de um em um, para a gente ver o que acontece mais ou menos. Isso. Então, se a gente tem um aumento do volume e aumento da osmolaridade, como, por exemplo, numa ingestão de salina hipertônica. Então, a gente come comida salgada e líquida ao mesmo tempo, como comer pipoca e refrigerante no cinema. A gente, então, vai ter um aumento tanto do volume do refrigerante, quanto da osmolaridade, que é o sal que a gente comeu. A gente, então, vai ter uma excreção de urina hipertônica. Ingestão salina isotônica. Então, a gente vai aumentar o volume, só que como ela é isotônica, não vai alterar a osmolaridade. A gente vai ter, então, uma excreção de urina isotônica, cujo volume se iguala ao volume do líquido ingerido. Igual quando a gente toma Gatorade, mas a gente não precisava tomar. Beber grande quantidade de água. Beber água pura sem nenhum soluto vai aumentar o volume e vai diminuir a osmolaridade, porque vai diluir, né, os solutos que a gente já tinha. Então, a gente vai passar a excretar uma urina bastante diluída para maximizar a perda de água enquanto a gente conserva os sais. Ingerir sal sem beber água. Então, a gente come pipoca no cinema, mas não bebe nada. A gente vai ter uma sede intensa, ingestão de água para diluir o soluto adicionado. E a produção de urina extremamente concentrada de volume mínimo. A gente não consegue, não perder volume na urina, né? Então, mas vai ser o volume mínimo. Então, ali no volume, né, quando a gente ingeriu o sal, a gente não teve nenhuma mudança, porque a gente só ingeriu o sal, mas aumentou muito a osmolaridade. Reposição da perda de suor com água pura. A gente vai repor o volume que a gente perdeu, só que a gente não está repondo os sais que a gente perdeu no suor. Então, a gente vai diminuir a osmolaridade e vai manter o volume. A pessoa está desidratada e repõe a perda de líquido com água pura. Então, o maratonista correu horas, suou muito e só bebeu água. Não comeu nada e não tomou nenhuma bebida que tinha também solutos. A perda de volume, então, é corrigida pela água, mas os solutos perdidos não são repostos. Um novo desequilíbrio é criado quando você bebe a água e não repõe os sais. Desidratação ou pela perda de suor ou diarreia, então, vai ter uma diminuição do volume e aumento da osmolaridade. A gente vai concentrar o nosso sangue, basicamente, né? Então, na desidratação, o volume do sangue pode diminuir ao ponto de o coração não conseguir bombear o sangue de forma eficaz para o encéfalo. Além disso, o encolhimento das células altera suas funções. Então, como a gente concentrou o sangue, aumentou a osmolaridade, a gente pode começar a perder a água de dentro da célula para o sangue. E aí isso vai fazer com que as células encolham e pode alterar suas funções, principalmente células como neurônio ou células musculares. No caso, então, da hemorragia, a gente vai perder volume, só que a gente não vai alterar a nossa osmolaridade, porque a gente está perdendo tanto líquido quanto sais. O tratamento seria, então, transfusão sanguínea ou reposição com solução isosmótica que permaneça no líquido extracelular, como a solução isotônica de NaCl.
E por último, a gente tem a compensação completa da desidratação. Então, quando você tenta compensar a desidratação, mas não consegue, e aí a gente vai ter tanto uma diminuição do volume quanto diminuição da osmolaridade, mas o livro dizia que era bem comum. Então, né? Isso aqui é um esquema final de tudo que eu falei. Ele está em 2 partes aqui, eu vou ficar indo e voltando. Então, vamos revisar tudo que eu falei. Se a gente tiver uma... Não, mentira. Isso aqui é um esquema geral do que acontece se a gente estiver desidratado. Mas que dá para dar uma revisada em tudo que eu falei. Então, se a gente está desidratado, a gente diminui o volume sanguíneo, a gente diminui a pressão. E essa diminuição do volume é acompanhada, então, por aumento da osmolaridade. Primeiramente, a diminuição da pressão e do volume vai primeiro nos vasoreceptores carotídeos e aórticos, naquele centro de controle cardiovascular, vai diminuir a estimulação parasimpática e aumentar a simpática, ou seja, vai aumentar o débito cardíaco, vai aumentar a vasoconstrição no coração, nas arteríolas. Aqui eu falei vasoconstrição, para aumentar a resistência periférica, para tentar aumentar a pressão. Aqui no coração vai aumentar a frequência, aumentar a força de contração, para aumentar o débito e conseguir aumentar a pressão. Essa estimulação simpática também vai dar feedback positivo nas células granulares, ou o outro nome que vocês tinham falado, que eu esqueci, que elas também vão ser ativadas diretamente pela pressão. Justaglomerulares, né? Isso. E diminuição do fluxo da mácula densa. As células justaglomerulares ou granulares vai liberar renina, que vai transformar angiotensinogênio em angiotensina 1. Angiotensina 1 com a ECA vira angiotensina 2, e a angiotensina 2 vai fazer de tudo para aumentar a sua pressão. Porém, como a gente está desidratado, ela é inibida, o córtex suprarrenal é inibido, então ela não libera aldosterona. A aldosterona vai diminuir para o néfron distal para a gente diminuir a reabsorção de sódio. Porque a gente, além de ter perdido muito líquido, a gente aumentou muito a osmolaridade. E isso é mais perigoso do que ter menos líquido. Ter um sangue mais concentrado é mais perigoso do que ter um volume menor de sangue. Então, nesse caso, a angiotensina 2 ela é inibida pela osmolaridade alta. E a aldosterona não vai aumentar, e a gente não vai aumentar a absorção de sódio, para tentar diminuir essa osmolaridade. Além disso, a gente vai diminuir a taxa de filtração glomerular para a gente manter o máximo possível do volume que sobrou no nosso corpo, né? Porque a gente está desidratado. E no hipotálamo, então, os receptores atriais de volume, vasoreceptores carotídeos e os aórticos vão ativar o hipotálamo para aumentar a vasopressina liberada na neurohipófise, aumentando também a sede e, no néfron distal, a reabsorção de água. Mais uma vez, a gente vai tentar reabsorver o máximo de água para conservar todo o volume que a gente tem, mas a gente não vai usar a reabsorção de sódio para a gente conseguir reabsorver água. A reabsorção de sódio vai ser diminuída, porque, de novo, como a gente precisa reabsorver muita água, a gente não pode aumentar a osmolaridade. A osmolaridade tem que diminuir, o sódio, então, não vai ser reabsorvido. Então, relembrando todos os hormônios que eu falei, que foram vários: vasopressinas, ou ADH, reabsorção de água; aldosterona, reabsorção de sódio; angiotensina 2, estimula a secreção de aldosterona e outras coisas para aumentar a pressão. A renina transforma a angiotensinogênio em angiotensina 1, mas o que ela quer mesmo é aumentar a pressão. E peptídeos natriuréticos vão aumentar a excreção de água e de sódio e de outras coisas, porque o que eles querem mesmo é diminuir a pressão.